Uma das maiores preocupações dos pais é com a formação acadêmica dos seus filhos. Sobretudo num mundo como o de hoje, um mundo altamente competitivo, em que o conhecimento é cada vez mais importante até para o desenvolvimento dos países, o desenvolvimento das sociedades. Hoje em dia, o que eu observo, e muita gente observa, é que sem conhecimento, a chance de uma pessoa naufragar na vida é muito maior. E eu noto que os adultos, de um modo geral, focam essa preocupação, sobretudo, no desempenho escolar dos seus filhos. O que é, claro, né, uma preocupação legítima, eles estão cobertos de razão, mas nenhum conhecimento se sedimentará na vida de qualquer pessoa sem o apoio da leitura regular. A leitura literária, a leitura de outros livros, de livros de não ficção, de filosofia, a prática da leitura, de modo geral. Ela nunca foi tão importante e tão decisiva no destino de uma sociedade como ela é hoje. Uma sociedade globalizada, cada vez mais globalizada, em que as grandes empresas, as empresas que estão se destacando, são empresas que exigem dos seus colaboradores um conhecimento que não se exigia antigamente. E aí fica aquela pergunta: como eu posso fazer para, numa sociedade dominada pela tecnologia, pela pressa, pelo uso indiscriminado do celular, como eu posso levar o meu filho, o meu neto, o meu sobrinho, o meu afilhado a largar, pelo menos temporariamente, todos esses apelos tecnológicos e mergulhar nas páginas de um livro. Esse é o nosso tema de hoje. Salve! Tudo bem, pessoal? Estamos aqui com mais um programa da nossa Algazarra dos Livros. O canal finalmente tem nome. Ele já tem nome há algum tempo, mas resolvemos assumir pelo menos esse nome para o programa. O canal continua sem nome, como já é uma tradição. Oi, Denise, Oi tudo bem? pessoal, tudo jóia? Quais são as novidades? Só novidade velha ou tem novidade nova? Enquanto só novidade velha. Tem uma novidade nova. Qual? Estamos gravando num novo cenário. Ah, é A gente verdade. mudou um pouquinho o cenário aqui e vamos continuar mudando, né? Em breve teremos um cenário um pouquinho diferente, mais ou menos esse, porém um pouquinho diferente. Mudar é sempre bom. Com Vocês certeza. sabem que uma das características da vida é a adaptação às mudanças. É uma coisa às vezes meio difícil, mas a gente consegue. E hoje é um programa especial, não só porque estamos inaugurando aqui um cenáriozinho levemente novo, mas nós vamos tratar de um tema muito importante que vem me sensibilizando há muitos anos, desde que eu iniciei, talvez, a minha trajetória como escritor de livros infantos juvenis. Eu tenho notado, e essa percepção é compartilhada por muita gente, muitas outras pessoas, muitas pessoas do meio literário, pessoas do meu círculo de relações, professores, por educadores de um modo geral, que é a questão da formação de leitores, do incentivo à leitura entre os jovens. Eu não estou nem me referindo entre as crianças, não. Estou me referindo aqui entre os jovens. Por que entre os jovens? Vamos fazer aqui uma pequena introdução. Vou até partir da minha experiência pessoal. Eu era uma criança que, como toda criança, ou quase toda criança, adorava livro. O livro era quase um brinquedo. Eram livros grandes, coloridos, Coloridos. né?
Você também, né? Sim. Cheio de ilustrações lindas, Pouco texto, pouco, pouco isso é texto. importante, né? Eram livros que não exigiam uma concentração muito grande de quem estivesse lendo, até porque muitas vezes liam para a gente, nossos pais, avós, tios, professores, enfim, liam os livros para a gente, e nós podíamos até brincar correndo com o livro na mão e lendo ao mesmo tempo e participando daquelas brincadeiras. Eu fiz muito isso. O grande desafio começa na transição da infância para essa fase tumultuada na vida de todo mundo, que é a adolescência, que é um período muito acelerado em que a criança está se transformando num adulto e está passando por todo tipo de transformação. Os hormônios estão em ebulição, os interesses mudam semana a semana, o humor muda. Aquela criança que era dócil, boazinha e muito chegada aos pais começa a se revoltar, muitas vezes se torna um adolescente difícil, com um temperamento arisco, e na semana seguinte já está de um outro jeito. E isso hoje em dia acontece em meio a uma sociedade totalmente dominada pela tecnologia, em que nós temos celulares cada vez mais potentes e recheados de aplicativos altamente atraentes, videogames, redes sociais, e que redes sociais cada vez mais rápidas, com vídeos acelerados, sem falar nos velhos filmes de efeitos especiais, cheios de som, de magia. Existem muitos atrativos audiovisuais e tecnológicos que acabam atraindo totalmente a atenção dos indivíduos. E aí eu não me refiro unicamente aos adolescentes. Muitos adultos estão nessa também, né? Basta observar entrando num transporte público, numa sala de espera, num ponto de ônibus, em qualquer lugar, às vezes em reuniões familiares, né? Você vê todo mundo no celular, né? Em geral vendo conteúdo assim mais para passar o tempo, né? A vida pode ser realmente entediante em muitos momentos, eu entendo perfeitamente. É claro que a tecnologia é uma coisa muito sedutora, eu não sou contra o uso do celular, não. Eu próprio uso. Mas a gente tem que admitir que é uma tecnologia que está roubando tempo demais das pessoas, né? Vocês estão notando que o tempo está passando mais depressa? Você nota isso, Sim, Silvestre? com certeza. Parece um dia mal começou e já está acabando. Já está acabando. O ano mal começou e já está acabando, né? Exatamente. Isso é porque a gente não para em nenhum momento para contemplar a vida à volta, para mergulhar nos próprios pensamentos, fazer algumas reflexões. Parece conversa chata, né? E Não, pode mas ser não é não. mesmo, mas é um fato que as pessoas estão perdendo um pouco o, às vezes, o prazer de interagir e de refletir. Interagir entre os seus amigos, né? Interagir com seus amigos, com seus familiares, com as outras pessoas, haver aquela troca de experiências, de impressões do mundo. E o tempo que se perde, muitas vezes, em coisas irrelevantes na, na internet, nós poderíamos usar para ler, para evoluir, para aprender algumas coisas. E eu creio que é essa mensagem que a gente deve transmitir aos nossos jovens. Transmitir a mensagem de que a leitura ela pode ser uma atividade prazerosa e pode ser, ao mesmo tempo, uma fonte enorme de conhecimento que irá auxiliá-los tremendamente na sua evolução profissional, pessoal. São muitos ganhos
que nós vamos reunindo, arrecadando ao longo da vida com a leitura regular. Eu estou me estendendo muito aqui. Quer falar alguma coisa, Denise? Não, Nadinha? Por que você nadinha. está quietinha hoje? Não, não tô quietinha não, tô até falante hoje. É verdade, ela já está até falando mais do que no último Mas episódio. você acho que o cara que entende realmente disso, né? Você trabalha tantos anos incentivando a leitura e mostrando o quão prazeroso pode ser, divertido e importante, né? Ler, independentemente do que seja, como você falou, seja filosofia, seja um livro técnico, seja um livro de literatura fantástica, policial, não importa, né? O importante é ler até para você criar o hábito, criar o gosto pela leitura para quando chegar aí numa idade importante você ter isso já como rotina, né? Que é o teu caso. Você não fica sem ler. É verdade, Todos os dias todos os você dias. tem que sentar e fazer a tua leitura. Então virou um hábito. Claro que é muito prazeroso, você sente muito prazer, mas virou também um hábito. Você realmente não deixa de fazer esse ritual. Mas não seria um hábito se eu não tivesse prazer. Com certeza. Aí que Mas o prazer também vem, eu acho que com o costume, né? Com essa coisa de estar sempre procurando algo muito legal para ler, e aí você vai tomando gosto. E eu acho que na infância, né, e na adolescência, acho que tem que ser incentivado isso, principalmente. Assim. Vai mostrando um pouco de tudo. Ah, não gostou da literatura fantástica? Pega aqui uma literatura policial, vamos ler junto, vamos dar uma olhada, ver, ah, não gostei, então vamos ver uma literatura um pouco mais filosófica, algum clássico, vamos ver alguma coisa, né? O importante é fazer com que o adolescente se interesse por aquilo que ele pegou para ler, né? Não gostou, larga, né? É uma exatamente. coisa que eu faço até hoje. Se eu não gostei, eu largo. Eu não vou perder meu tempo lendo algo que eu não estou gostando, que eu não estou curtindo. Se não for uma leitura obrigatória, Naturalmente, a né? menos que seja uma leitura, para mim hoje, uma leitura técnica, um estudo, alguma coisa aí, se for uma leitura por prazer, aí se eu não estiver gostando, eu largo. Não vou perder meu tempo, como você falou, o tempo é precioso, e de fato é. Então, acho que se a leitura é uma leitura para diversão, para relaxamento, para ser prazeroso, eu tenho que estar gostando. Exatamente, né? E aí que entra a grande questão, porque eu estava no início aqui Obrigado aí pelo seu Tô depoimento. falante, viu? Tá falante, né? E eu É. estou gostando de ver a sua eloquência, a sua clareza, que não me surpreende absolutamente, você é uma pessoa maravilhosa, mas só tem uma correção a fazer. Eu não sou um grande entendedor, eu ainda sou um aprendiz, eu estou cada dia aprendendo mais alguma coisa, né? Mas há muitos anos que você levanta essa bandeira. Já tem mais de 20 Mais de anos. 20 Mais anos. de 20 Então, anos eu que eu acho que toco você já nessa tecla. entende um pouquinho, sim. Um Acho que bocadinho, um você bocadinho. pode falar sobre o assunto, porque. Eu tento. Estamos levantando um debate aqui. Sim, Um debate, né? Esperamos que quem assistir a esse nosso vídeo possa ter algum tipo de inspiração. E nós, claro, que vamos dar algumas dicas bacanas de leitura. Aliás, hoje, esse vídeo está indo ao ar hoje, 29, dia 29 de novembro. isso. É. E vamos dedicar agora, até o final do ano, até o final de 2025, até dezembro todo, nós vamos dedicar à literatura infantil e juvenil. Vamos dar dicas aqui de bons livros, livros que nós lemos, Denise e eu, gostamos muito. Nós tivemos uma livraria no Rio de Janeiro durante muitos anos que atendia escolas, atendia pais de alunos. Então nós tivemos um contato enorme com livros infantis e juvenis que nós líamos para recomendar para adoção, recomendar em feiras literárias dentro das escolas para os pais. A gente avaliava mais ou menos o perfil do jovem ou da criança e indicávamos livros que a gente suspeitava que agradariam a eles, e foi uma boa experiência, né? A gente teve Foi. uma experiência bacana nesse sentido. Isso é um tema realmente muito importante. No início do vídeo,
eu comecei a falar que quando eu era criança eu gostava de livros, que livros eram um brinquedo. Eu acabei entrando por um assunto, depois por outro, que é típico, né? Meu, eu sou assim mesmo. Mas eu me perco nos raciocínios. E é isso que dá fazer programa sem teleprompter, sem roteiro. Isso aqui é um programa raiz, gente. É um programa raiz. Não é uma raiz assim de seringueira, né? De amendoeira, aquelas amendoeiras lá em Copacabana, né? Que vão destruindo as calçadas, e algumas calçadas, né? Que a maioria lá das ruas, é o momento cultural aqui do programa, geográfico. As calçadas lá em Copacabana, a maioria delas são flanqueadas por oitizeiros, que tem uma raiz ótima para arborização urbana. A amendoeira é linda, mas destrói as calçadas. Fica a dica para os Para os prefeitos. prefeitos, arborizem suas cidades. Mas, enfim, voltando ao que eu estava dizendo, aqui é raiz. Não é uma raiz de amendoeira, enfim. É uma raiz, assim, digamos, de alface. Ou de rúcula, né? Rúcula é uma delícia, né? Raiz de Melhor que rúcula. alface. Ainda mais num sanduichinho. Depois a gente tem que dar aquela receita do sanduíche literário. Me cobrem. Se eu não der hoje, se alguém assistiu o programa, naturalmente me cobrem depois, que é uma receita quase mística. Um sanduíche com um bom acompanhamento. E vai rúcula. Então, o que eu estava querendo dizer era que quando eu era criança, eu gostava de ler, e aí chegando naquela idade de transição para a adolescência, eu comecei naturalmente a me desinteressar da leitura porque outras coisas foram aparecendo na minha vida. E foi nesse momento que eu me dei conta de que eu não gostava de ler textos longos. Para minha sorte, eu tinha uma professora de português que adotou em sala de aula. Eu tinha 10 anos na ocasião. Eu sempre conto essa história nas palestras que eu dou para os alunos aí, país afora. Ela adotou um livro policial. Eu tenho esse livro até hoje. Olha só. Está aparecendo bem aí na câmera? Tá. A Inspetora e o Fantasma Dançarino, de Ganymede José, que ele assinava com o sobrenome dele, Santos de Oliveira. Mas o autor é o Ganymede José, um escritor notável da nossa literatura que hoje, por alguma razão, ele não é tão lembrado, tão celebrado como merece. E esse livro, ele pertencia, porque ele está fora de catálogo desde 1900 e José Sarney, ele, ele pertence a uma coleção, que aparece, que vê se está visível. Eu estou falando Tem isso uma porque lista, dá é para uma ver a listazinha lista. aqui, né? Isso. Que eu estou falando isso porque isso é importante para o depoimento que eu vou dar. É uma coleção que tem, se eu não me engano, 38 ou 39 livros, algo assim. Os mesmos personagens, mesma ambientação, uma cidade fictícia, que ele se inspirou em Casabranca, no interior de São Paulo. Que a cidade dele, eu até estive lá em Casabranca, no festival do Ganymede José, uns anos atrás, foi ótimo, uma experiência. Quase eu me senti um leitor do Harry Potter andando em Hogwarts. Eu estava revivendo os cenários da turminha aqui, da patota da Coruja de Papelão, que são os 4 jovens detetives que investigam casos na cidade e na região ali, que é uma região rural. E essa coleção, tendo 38 volumes, eu gostei tanto desse primeiro livro, que foi adotado em sala de aula, que eu fui atrás dos outros. E foi graças a essa coleção infanto-juvenil que eu me tornei um leitor, com 10 anos. Eu estou com 51 anos. A grande lição que ficou desse episódio foi a seguinte: a leitura jamais teria se incorporado à minha vida cotidiana se ela não tivesse sido vista por mim como uma atividade prazerosa. A leitura por obrigação, ela é importante. Claro, ao longo da vida nós viveremos uma série de situações que nos obrigarão a ler textos, não somente textos em livros, mas textos de modo geral, por obrigação.
Mas a leitura ela só vai se incorporar na vida de qualquer pessoa, com as suas devidas exceções, naturalmente, se ela for vista como uma atividade prazerosa. Ninguém obriga um jovem a assistir novela ou assistir a uma série numa dessas plataformas de streaming que nós temos, ou a jogar videogame. Você tem que jogar videogame, que é muito importante. Isso é uma coisa que vai fazer bem para você. Ou então coloca o jovem de castigo. Ah, você fez malcriação? Tá de castigo. Vai jogar videogame. Vai jogar Xbox. Ou PlayStation. Ou sei lá, uma outra plataforma dessa. Né? Outro console de jogos. Não. Você vai. Inclusive, certos pais até estipulam horários para os jovens jogarem ou ficarem no celular, porque percebem que se deixarem nas mãos deles, eles vão vão varar a noite jogando ou no celular. Mas muitos pais fazem isso com o livro. Você está de castigo, vai para o quarto, pega um livro e vai ler. Então, acho que a criança acaba associando isso a um problema, né? Uma coisa realmente que ela não vai fazer sem por obrigação, e uma obrigação, que não é legal, né. Porque na Claro, escola é uma coisa, você é obrigado a ler, porque você vai fazer todo um trabalho, às vezes uma peça, às vezes um trabalho escrito, um desenho, uma prova, enfim, vai ter uma atividade extra, com base naquele livro que é o que a escola está adotando naquele semestre. Mas em casa é de lascar. é. Botar o garoto de castigo e obrigar ele a ler, vai Queridos ler? pais, não façam É, isso. Por isso favor, realmente é tenham desestimular. misericórdia. Não façam isso. Então, resumindo, ler é muito importante. Aliás, nunca foi tão importante na história para a formação intelectual, profissional e humana mesmo das pessoas, de modo geral. E é na juventude, no início ali, no início da pré-adolescência, que esse desafio fica mais delicado. Quando os livros deixam de ser predominantemente ilustrativos, com pouco texto, e passam a ser predominantemente textuais, e que exigem uma concentração maior e exigem uma, um, um desligamento temporário da realidade, para que se possa imergir naquela trama ficcional ou naquele texto filosófico, enfim, para que se possa mergulhar adequadamente ali, né? E aí vocês podem perguntar o seguinte: e aí, mas o que eu vou fazer? Eu não tenho livros em casa, eu não conheço literatura, ou conheço pouco, eu próprio não tenho a prática da leitura, como é que eu vou incutir isso no meu filho? Quer dizer, você chegou à conclusão de que é importante. Não, eu quero fazer isso. Mas e aí, o que eu faço? Né? Porque para você indicar alguma coisa, você precisa conhecer. Se eu for, eu posso indicar, por exemplo, para um amigo, um filme. Ó, você tem que assistir o filme tal, ele é ótimo. Mas por que eu sei que é ótimo? Porque eu assisti. Né? Ou então não leia aquele livro de jeito nenhum. Mas eu li o livro e eu posso dizer, ó, esse livro você não vai gostar, porque ele é horrível, enfim, ou não combina com você, etc. Mas o pai, ou o avô, ou o tio, o adulto, que vai indicar um livro para o seu filho, para o seu jovem, ele precisa conhecer esse livro. Ele precisa ter uma noção da história, nem que seja para ele fazer uma avaliação e concluir se aquele formato de livro ou aquele tema ele vai agradar aquele jovem. Porque, às vezes, o livro é ótimo, mas ele não combina com a realidade de um determinado indivíduo, Ou a personalidade, né. ou com a personalidade. Então, a primeira dica que eu dou, dica número um, né, importante, procure conversar com o seu filho, enfim, com o jovem,
e saber dele que gênero ele gosta de, digamos assim, de filme ou de série. O que ele gosta de assistir na televisão? Ele gosta de assistir fantasia? Ele gosta de séries de mistério? De séries românticas, de filmes românticos, filmes de mistério, enfim, qual é o gênero audiovisual que ele aprecia? Isso já vai facilitar muito, já é meio caminho andado para você escolher o livro que você vai indicar. Porque é mais fácil começar dessa forma. É claro que ele não vai gostar só daquele tipo de história, mas a gente tem que começar de alguma maneira. Então é mais fácil começar com um gênero com o qual ele já está familiarizado. Essa é a primeira dica. Segunda dica: livros, os primeiros pelo menos, preferencialmente, escolha livros que não sejam muito extensos, para não assustar demais o jovem no início. Vai devagar. Leia livros mais finos, se ele tiver ilustrações pontuais, melhor ainda, porque isso dá um apoio ali naquele momento, para às vezes até um respiro na leitura. Ele vai ler, aí vai chegar aquela ilustração, vai dar uma respirada para continuar depois. Ele é como se ele ganhasse fôlego naquele momento. E uma outra questão é que eu acho importante é o responsável, o adulto, ler esse livro antes, para, inclusive, poder conversar a respeito da história com o jovem posteriormente ou durante a leitura. Ou fazer uma leitura ao mesmo tempo, uma leitura compartilhada, lerem juntos, debaterem, falarem dos personagens, como a gente fala dos personagens da novela, passou aquela novela Vale Tudo, né? Estava todo mundo falando lá da Maria de Fátima, da Odete Roitman, do. Eu não assisti essa versão da novela, eu infelizmente não assisti. Mas eu vi as pessoas falando da Consuelo, da Aldeide, do Marco Aurélio. Então as pessoas falavam com intimidade dos personagens da novela. E com o livro, por que com o livro vai ser diferente? Vamos falar dos personagens do livro. Aqui no caso da inspetora, né, eu conversava com os meus amigos e outras pessoas que tinham lido, o Orelhão, a inspetora Heloísa, o tio Clóvis, a Bortolina, o delegado. A gente conversava sobre os personagens como se fossem pessoas, não somente pessoas que a gente conhecia pessoalmente, mas personagens de novela, personagens de filme. Esse tipo de familiaridade, de descontração, é muito importante na leitura literária. Sem contar que tem essa interação com a família, né, esse momento de conversar sobre o livro, de, todos estarem longe, de repente, do celular e estar ali conversando: "O que que você leu? Está gostando? Vamos falar como é que é o personagem?". Quando eu era garota, teve um período que eu, na verdade não era um período, todo final de ano a escola criou um programa de ficha de leitura. Então ela mandava para as férias a obrigatoriedade de nós lermos, sei lá, 4, 5 livros e preparar uma ficha de leitura de cada livro, falando sobre os personagens, quem eram e o que a gente achou, se gostou, se não gostou, enfim, né. E, claro, eu queria aproveitar o verão, eu achava isso muito chato, mas eu era obrigada a fazer antes de sair para o verão, porque nós íamos para uma casa de praia. Então o que que eu fazia? Meu pai lia junto comigo, e aí sim, a gente discutia o personagem, conversava, e enquanto ele ia a gente ia debatendo, ia conversando, porque ele lia o livro, aí eu lia também, e aí a gente sentava para conversar. Foi um período bem legal, assim. Você tem uma boa lembrança dessa Sim, época. sim, sei até os livros que a gente fez isso, assim, alguns, da série Vagalume, e isso foi interessante, porque isso perpetuou um pouco, assim, alguns anos depois, mesmo já no ensino médio,
que antigamente era, não sei Era o se chama segundo grau. segundo grau, Segundo isso. grau. No segundo grau, que hoje é ensino Nós já médio, temos uma certa idade. sim, né, uma boa ideia. Então, mesmo É que na eu tenho 51 anos, quer dizer, eu sou uma boa uma ideia, boa né? ideia. Se vocês não entenderam a menção, vão ao Google e É. procurem. 51, uma boa ideia que vocês vão entender. Então mesmo no Não é ensino muito médio cultural, não, tá? Desculpa, mesmo continua. no ensino médio, eu continuei, pedindo essa ajuda, esse auxílio, assim. Eu levava 5, 6 livros pro verão e pedia para eles lerem, e depois eu lia e a gente conversava e eu fazia minha ficha de leitura super fácil de fazer, que aí eu tinha ali um debate, então aquele texto entrava com uma suavidade e como eu precisava, entender aquele texto para poder fazer lá a ficha de leitura, aquilo entrava como se fosse uma conversa mesmo, como se estivesse contando a história de alguém, como se a gente estivesse falando sobre um dia a dia, então ficava muito mais fácil, assim. E isso, claro, também vai ajudando a tomar o gosto pela leitura, porque também você vai começa a ficar curioso, né? Então, e aquele lá, como vai ser aquele livro? Vamos ler logo para a gente debater? Era um momento legal. Vira um momento em família. Você sabe que eu já Exatamente. dei essa dica, estou dando essa dica aqui em público pela primeira vez, porque eu não tinha canal antes, mas eu já dei essas dicas ao longo dos anos a alguns pais e pessoas que vieram me procurar, sobretudo em escolas, quando eu dava palestras lá, eles iam falar comigo. E eu falava isso, olha, leiam que vocês vão ter um momento até de aproximação com seus filhos. Vai ser um momento da família ali, de discutir, de conversar, de interagir sobre um tema que vai ser só de vocês. Olha que coisa legal. Exatamente. Como se fosse aquela linguagem, aqueles códigos de família, né? Aquelas Sim, linguagens internas, fica uma coisa só de vocês. E muitos adultos começam a se interessar por livros, isso também é é interessante, verdade. por meio dessa literatura. Porque tudo bem, é uma literatura juvenil, mas às vezes são adultos, perdão, que não tiveram a prática da leitura, não foram incentivados. A leitura ela é muito pouco incentivada na sociedade brasileira. Adequadamente incentivada, que eu quero dizer. Incentivada prazer. Não essa gente pomposa que fica dizendo, não, vocês têm que ler porque é importante, porque isso, ou então, pior ainda, né? Isso não é literatura, não lê essa porcaria, leiam só aquele autor tal que ninguém entende. E muitos adultos de hoje foram vítimas, sem saber, desse sistema, que é um sistema perverso, que ajuda a manter o país estacionado nos mesmos problemas de 100, 150 anos atrás. Você pega um jornal de 1920, estão discutindo as mesmas questões, claro que guardadas as devidas diferenças, né, é uma época muito diferente, mas estão discutindo as mesmas coisas que hoje. Pobreza, Violência. violência, analfabetismo, as mesmas coisas. Nós estamos, parece que o Brasil está preso, é uma maldição. Nós estamos presos a problemas dos quais nós não conseguimos nos libertar. Mas nós só vamos conseguir nos libertar disso com uma população majoritariamente culta e instruída. E isso é impossível de se alcançar sem a prática da leitura. Então, o adulto hoje, que queira começar a ler, não se envergonhe de pegar um livro juvenil e ler. Você tem, inclusive, o pretexto de fazer isso porque você está ajudando teu filho. E essa leitura pode ser para você também a porta de entrada para esse mundo fantástico e infinito que é a leitura. Não deixem de fazer isso se tiverem oportunidade. E a gente já está quase aqui terminando, porque senão o Estamos. programa vai Vamos ficar. dar as dicas? Nós vamos fazer o seguinte: não vai dar tempo de dar as dicas, eu tenho um monte de dicas aqui de livros para dar. Livros. Tem aqui, ó, tem livros E se meus você fizesse e tem uma. livros dos outros. Não, nós vamos fazer alguns programas Ah, tá. em que eu vou dar dicas de leitura, dicas ao longo desse mês de dezembro, vamos focar na literatura infanto-juvenil e juvenil. E só para encerrar o de hoje,
programa de hoje, o pai que estiver em dúvida, o pai ou a mãe, o avô, enfim, né, o tio, o educador, né, alguém, um adulto, né, que estiver em dúvida sobre qual livro dar, um- uma aposta certeira é literatura policial. Literatura policial todo mundo gosta. Você indicar um livro policial para um jovem é garantia de que ele vai gostar, porque o livro tem um mistério no começo, que desperta imediatamente a curiosidade, aquele jovem vai avançando, Tem velocidade, naturalmente, né. tem velocidade, tem emoção, tem tensão, e a curiosidade desperta a curiosidade. Todo mundo é Exatamente. curioso. Experimentem entrar num elevador, eu já fiz isso. Experimentem entrar num elevador um dia, cheio de gente, e você vira para um amigo, ou então você finge que está falando no celular. Olha, eu tenho um negócio, acabei de saber de uma bomba, cara. Você não tem ideia do que aconteceu. Mas eu não vou te falar agora, não, que eu estou no elevador. Aposto com vocês que o assunto daquelas pessoas, pelo menos nas próximas horas, será que bomba será essa que aquele indivíduo estava mencionando ali no elevador. Isso é curiosidade. Essa mesma curiosidade move uma pessoa a querer atravessar um livro, às vezes 600, 1000 páginas, como já foi o meu caso, para saber o desfecho daquele mistério. Então, a literatura de mistério, e aqui no Brasil nós temos bons escritores nesse segmento, infanto-juvenil, e no exterior também, livros traduzidos. Nós vamos dar dicas sobre esses livros. Eu acho que a gente tem que começar de alguma forma a tentar mudar a sociedade, e se existe de fato uma preocupação com o futuro profissional e econômico de um jovem, não deixe passar essa oportunidade de incentivar a leitura. Leitura por prazer, volto a dizer, porque vai ser muito importante. E aí, Denise, mais alguma colocação? Hoje você brilhou aqui no programa. Queremos mais participações assim, hein? Por favor, a gente agradece, eu principalmente. Então, pessoal, é isso aí. Aguardem então os próximos programas com dicas de ótimos livros para os nossos jovens. Depois vamos também abordar a questão da literatura em sala de aula, que é uma questão delicada, aí é uma outra abordagem. Vamos entrar nesse assunto também. E saudações literárias, um abraço grande e até a próxima.